Para a gente pensar um pouquinho, para ajudar a esclarecer essa frase tão complexa, o paradoxo da transformação da dependência, vamos definir o que é um paradoxo. O paradoxo é uma verdade que confronta a lógica humana. É uma verdade que confronta a lógica humana. O que é uma transformação? É mudança real de identidade e propósito. Paradoxo, a verdade que confronta a lógica humana. Transformação, mudança real da identidade e propósito. E dependência, submissão e confiança na capacitação divina. Não? Então, o paradoxo da transformação na dependência é que, na realidade, se você quer ser transformado ou você quer ver transformação, dependência é o carro-chefe. Mas por que um paradoxo? Porque essa não é a realidade do mundo de hoje, né? Um líder ou uma pessoa, ela não é promovida porque ela depende das coisas. Ela tem que ser promovida porque ela sabe fazer tudo, sabe resolver. Não porque ela depende de algo. E o que nós vamos ver que no ensinamento de Jesus é que a vida cristã, ela é uma constante dependência. Para que nós tenhamos transformação, tem que ter dependência. Porque nós dependemos tão somente do Senhor. Na semana passada nós estudamos o poder, lembra? Da capacitação do Espírito Santo. Missão dada, missão cumprida. Quando a gente estudou o batismo de Jesus. Quando João Batista apresenta, introduz Jesus como cordeiro que tira o pecado do mundo. Lembra disso na semana passada? E para a gente entender esse paradoxo, para a gente entrar no texto, eu quero só fazer algumas comparações aqui. Olha o modelo ideal do mundo para alguém que é um diferencial no mundo. Ele tem que ser forte, inabalável, sem espaço para emoções ou fragilidade. Vocês já viram um grande executivo chorar assim na frente de todo mundo, expor seus irmãos? Não, porque ele tem que ser uma pessoa forte, tem que ser de poder. Nós vivenciamos um mundo que é movido pelo poder, né? Quem é mais forte dá as cartas. A gente tem visto isso com uma certa frequência, né? Em contraposto, o modelo do cristão, o modelo apresentado por Jesus, é um modelo de dependência do Espírito que reconhece sua humanidade. Vocês estão entendendo o paradoxo aqui? A diferença. Do lado do modelo ideal, nós temos que todos têm um líder ou uma pessoa modelo nos dias de hoje, ele tem que ter respostas e nunca demonstrar fraquezas. No modelo que Jesus vai nos apresentar, ele caminha com humildade, ouve e conhece cada um. Isso mexe comigo na história de Jesus, porque a gente vê muito um modelo hoje na sociedade movido por celebridades, influência, né? Então as redes sociais estabelecem um padrão de influência, um padrão de celebridade. E me parece que Jesus está trazendo uma proposta totalmente diferente, né? Quando a gente olha para a vida de Jesus. Ele andou com 12, ele não andou com as multidões. Ele caminhou com 12, ele não falava, ele não era um grande líder super reconhecido que dominava o sistema religioso da época. Ele era um carpinteiro que caminhou com 12 homens. Um caiu no caminho, mas 11 homens que foram discipulados diretamente por ele. Outro contraposto. Alguém é forte ou alguém é representativo, ele pode ser um grande líder, se ele souber impor e demonstrar domínio sobre as coisas. Jesus apresenta um modelo de serviço, compaixão e presença. Estar junto. Na realidade, quem gosta de ouvir e acompanhar as redes sociais do mundo religioso, nós temos um grande problema, que é o problema da celebridade no mundo religioso. Hoje nós temos homens que são referenciais e eles participam de congressos, falam em congressos,
ensinam coisas muito boas, gente. Mas o problema é que eles não sabem quem está no auditório. Não conhece ninguém. Não tem relacionamento. Ele vem, prega e vai embora. É um modelo que me parece um contraposto aqui à realidade que Jesus fez. Né? Outra realidade. A autoridade vem por posição ou cargo. Alguém já chegou para você e falou, você é um líder? Você falou, não, eu não sou presidente, eu não sou vice-presidente. É porque a liderança sempre está relacionada a cargo, né? Parece que você tem que ter uma certa posição para estabelecer se você é a pessoa mais forte, né? Porque determina também força, né? Força. Enquanto que Jesus diz que sua autoridade vem de quem ele é, o Filho amado do Pai. Então não é posição, é de quem Jesus é. Está vendo? Trazendo para um aspecto de quem eu sou e não o que eu faço. Né? Muito comum alguém chegar e falar assim, prazer, Eduardo, o que você é? Pastor. Não, sou pai, sou marido, sou uma pessoa falha que ficou estressado na hora da arrumação da igreja. Entendeu? Pastor é o que eu exerço. Né? Mas a gente às vezes coloca a identidade naquilo que a gente faz. Né? E parece que Jesus está ensinando outra coisa aqui, né? Aquele que nunca admite fraqueza para não comprometer sua imagem. Já viram essa história? Não admite fraqueza, é uma pessoa forte, dura. Né? Enquanto Jesus ensina que é aquele que vive entre os fracos, pobres e oprimidos. Preocupado com aquele que está passando por momentos difíceis. E quantas vezes a gente vê nas Escrituras Jesus procurando essas pessoas. Agora lembra aqui que não necessariamente são pessoas pobres financeiramente, mas tinham pessoas ricas que são pobres emocionalmente, pobres espiritualmente, que estavam em condições e Jesus caminhava com eles. Nós vimos alguns nas Escrituras. Mas parece que ele tinha também uma presença muito forte com aqueles menos favorecidos. Né? Esse contraposto nesse texto que eu quero trabalhar com vocês de forma muito prática hoje. A minha ideia é caminhar com vocês de forma muito prática. Jesus nos convida à dependência. E nela veremos a transformação. Essa é a ideia que eu quero trabalhar hoje com vocês. Jesus vai nos convidar a viver uma independência, porque nela nós encontraremos transformação. Não vamos encontrar transformações em nós mesmos. A transformação só vem na dependência do Senhor Jesus e na capacitação do Espírito, como nós vimos a semana passada na nossa série. E para pensar sobre isso e tornar bem prático, eu fiz um acróstico na palavra vida. A nossa vida. Vou falar da nossa vida. Então, o acróstico é a vida. A nossa vida cristã, olhando para esse texto, Jesus vai mostrar vai quase que criar um modelo, um padrão para a gente observar e que eu acho que aplica de como devemos viver nossa vida. E o problema é que esse modelo, que eu olhando para o texto aqui, obrigado, Roberto, esse modelo, ele vai nos provocar, ele vai mexer com áreas difíceis da nossa vida. Áreas que talvez a gente não tenha acompanhado adequadamente, não tem tratado, não tem vivido uma vida alinhada com aquilo que Deus estabeleceu para nós. Vamos entrar. A palavra vida, para facilitar, vocês vão gravar. Primeiro ponto. Viver uma disciplina espiritual. Você quer viver na dependência de Deus? Você quer viver na dependência de Deus para ver transformação? O primeiro ponto é viver uma vida de disciplina espiritual. O versículo 16 ele diz que no sábado entrou na sinagoga como era de seu costume. Eu achei muito interessante a citação. Por que a Bíblia traz o detalhe como era de seu costume? Porque quer dizer que Jesus, mesmo antes de iniciar seu ministério ativamente, ele frequentava, ele queria estar junto com o povo, ele queria aprender. Ele estava no processo de aprendizado. E lembra que a gente está falando de Jesus, do próprio Deus. A gente não está falando de pessoas comuns como nós. Mas ele era 100% homem. Então ele participava, ele estava presente, ele respeitava, ele cumpria os costumes da época. Como o texto diz.
Jesus cultivava os ritos, que na época tinham ritos específicos na adoração, dentro da sinagoga. Ele cultivava isso, ele respeitava. O texto diz que era costume dele estar lá. Ele participava ativamente da vida comunitária e da adoração. Não era algo que ele ia de vez em quando. Isso fazia parte da vida dele. Aqui traz já uma lição que a gente precisa pensar bastante. Se o próprio Jesus buscava estar na presença de Deus, que ele é Deus, né? E ele tinha isso como costume, como nós temos lidado com a nossa vida na nossa disciplina espiritual? Como que isso tem sido no seu coração? Vir à igreja eu tenho que bater um cartão, porque o Eduardo me manda um texto na segunda-feira. Tá tudo bem? Você tá bem? Como que tá as coisas? Ou eu tô vindo à igreja porque é um momento em que eu aprendo mais a palavra de Deus, tenho um tempo de relacionamento com meus irmãos, canto adorações, né? Ou a gente, não sei se vocês prestam atenção nas letras que nós cantamos. Estamos aprendendo, nós somos uma igreja nova e estamos aprendendo o nosso repertório ainda. Mas a letra que o Sung Elo traz, são letras muito profundas, que falam do Evangelho. E às vezes a gente tem uma dificuldade, mas a gente está aprendendo, a gente vai chegar lá e a gente está cantando normal essas músicas com um ritmo bem acostumado, porque são músicas novas. Mas uma coisa a nossa igreja é que a gente preserva pela letra. A gente vai preservar pela letra. Amanhã pode ter mais instrumentos, a gente já está com uma bateria aqui, só precisa de alguém que toca. Né? O Rodrigo disse que vai aprender, a gente vai aguardar o Rodrigo aprender, vai tocar. Mas, na realidade, essas letras, elas nos fortalecem, nos encorajam, nos preparam para aquilo que Deus tem para falar através da mensagem. A espiritualidade de Jesus era disciplinada e comunitária. O próprio Jesus, ele tinha uma disciplina tão séria com o povo, na sinagoga. Ele levava a sério esse relacionamento com Deus, né? Eu acho o máximo, porque ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Né? Então, porque ele cumpria, ele passou e cumpriu tudo o que nós passamos e, infelizmente, não conseguimos cumprir. A gente tem uma luta nisso, né? O princípio que eu acho que a gente pode tirar, sendo bem prático, como eu falei que essa noite a gente vai ser bem prático, é que você deveria pensar em como você pode desenvolver hábitos espirituais regulares que envolvam comunhão, adoração e escuta da palavra. Lembrando que se transformação ela vem pela dependência, se eu venho à igreja porque eu preciso pedir algo, porque eu estou passando por um momento ruim, apenas, eu acho que eu entendi o que é dependência ainda. Então, vou estudar um pouquinho o que é dependência. Dependência é muito mais do que a gente pedir. Eu já compartilhei com vocês que esse ano eu tomei uma decisão na virada do ano. Eu não vou pedir esse ano para Deus. Eu só pedi pela minha sogra porque foi muito forte, foi uma coisa muito nova. E Deus curou ela por completo. Só que levou para a eternidade e ela está com o corpo perfeito. Ele só tomou um caminho que era diferente da minha oração. Mas ele cumpriu aquilo que eu pedi, ele curou ela, dando restauração completa. Nesse caso eu pedi, mas eu não estou mais naquela fase, quer dizer, isso eu não vou falar que nunca mais, porque meu coração, eu tenho muita coisa que eu quero pedir. Mas eu quero passar por uma fase onde eu esteja contente com o que eu tenho. Porque você já notou, você sempre quer algo mais? Não tem limite, o ser humano não tem limite. Sempre quer algo mais. Então nesse momento da vida, eu tomei uma decisão de, isso não é que todos têm que fazer, a Bíblia permite que você peça, não é isso, mas eu quero trabalhar um pouquinho nesse meu processo de viver uma vida disciplinada espiritualmente, de ser contente pelo que eu tenho. Sábado, sexta-feira, eu comecei bem cedo, foi sexta? Acho que foi.
E eu e ela tomando café, eu falei para ela, a gente tava falando de casa. Aí eu falei, a gente necessita de uma casa maior ou a gente quer uma casa maior? É uma reflexão. Qualquer um dos dois você pode. A Bíblia não proíbe disso. Mas é uma reflexão que nós queríamos fazer. Será que é isso? Será que eu preciso ou eu desejo? E às vezes isso se mistura, porque entra o contentamento. As lutas que nós temos em estar contentes pelo que Deus nos dá. As provações entram também nisso. Deus nos traz provações, faz parte do crescimento espiritual a provação. Outra lição importante para se cultivar nesses hábitos espirituais regulares é o estudo da palavra. Eu tinha um amigo, que ele defendia que você tem que fazer culto doméstico toda manhã. É uma prática saudável? Ninguém discorda. Mas você não encontra na Bíblia alguém falando que você tem que fazer culto doméstico toda semana, toda manhã. Mas você encontra alguns princípios, Deuteronômio, como que o povo ensinava a palavra de Deus. Eles andavam com seus filhos, caminhavam enquanto deitado, enquanto dormia. É todo tempo ensinando, não é um culto formal. Mas se você faz culto formal, é joia também, não está errado. Mas o princípio é muito mais que isso. É uma vida de relacionamento com Deus. Como nós vemos nesse texto, Jesus tinha a prática como algo, um costume normal e corriqueiro, porque ele entendia o valor disso, como sendo 100% homem. A reflexão que me traz nesse primeiro ponto é: quais hábitos espirituais você tem cultivado durante a semana? Ah, pastor, eu venho, bato meu cartão na igreja, eu já fiz minha parte. Será que é isso que a gente entende que Jesus tinha o costume de estar na sinagoga para ter comunhão com seus irmãos e aprender a palavra? Será que é só ir a um local? Naquela época até fazia algum sentido, porque era o local onde as pessoas iam. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Então todo dia é dia de relacionamento com Deus. Quais têm sido as práticas que você tem trabalhado? Lembrando que a gente não está pregando aqui um legalismo, uma forma única. Nós estamos pregando um relacionamento profundo com Deus. Um relacionamento com Deus. Eu nunca fui, até uns 5 meses atrás, de levantar de madrugada para orar. Nunca. Eu tinha um amigo que falou: você nunca levantou de madrugada para orar? Eu falei: não. De madrugada eu durmo. Mas eu oro. Todo momento. Eu nunca entrei num quarto e orei 4 ou 5 horas seguidas. Não é a minha prática. Mas eu estou andando. Eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou conversando com Deus. Essa igreja é fruto de muita oração enquanto eu estou fazendo minha caminhada diária, enquanto eu estou fazendo meu passeio, meu hiking, porque eu estou orando, pensando em vocês, preocupado com vocês. Muitas vezes, quando você recebe aquele texto do pastor, estou orando por você, eu não estou sentado na mesa orando, estou caminhando. Muitas vezes eu estou trabalhando e eu paro, oro. Essa é a minha prática. Tem gente que já tem uma prática de falar: eu preciso retirar-se por um tempo e orar, e focar. E a minha pergunta é: qual hábito espiritual você tem cultivado para demonstrar essa dependência que você tem de Deus? Você quer seu coração transformado? Você quer crescer espiritualmente? A prática e a disciplina espiritual, ela faz parte desse processo, desse crescimento. É necessário. Nós vimos que Jesus fazia isso de forma muito prática. É muito interessante que talvez hoje vocês vão ver uma mensagem um pouco diferente. Eduardo, mas não tem tanta teologia, aprofundar, assim, entrar no texto lá dentro. Eu estou tentando mostrar para vocês que a palavra de Deus, ela traz, através da pessoa de Jesus Cristo, a vida dele, a prática dele, o comportamento dele, as atitudes dele,
são princípios, porque ele nunca pecou. É diferente do nosso. As nossas práticas de estudo são princípios, porque nós pecamos. Mas ele nunca pecou, então se torna um princípio uma boa prática para que eu possa caminhar para o propósito de ser mais parecido com Cristo. Vida, então nós vimos na primeira. Segunda, o I, instruir-se na palavra. O que você tem feito para conhecer mais a palavra de Deus? Nós vimos que Jesus, olha que interessante, foi-se entregue o pergaminho do profeta Isaías. E desenrolando, encontrou o lugar onde estava escrito. Ele foi direto a Isaías 61, que na época não tinha capítulos, né? Vocês sabem disso, não tinha capítulos. Mas Jesus conhecia a palavra de Deus. Porque ele era a palavra, mas ele era 100% homem. Esse é um mistério que a gente sempre vai navegar. Ele era 100% homem, como ele era 100% Deus. Jesus inicia a sua missão com a leitura e a interpretação das Escrituras. Por que ele lê esse texto dele mesmo nas Escrituras? Porque ele não fala. Se é ele. Porque no final do texto ele afirma: eu sou quem eu acabei de ler. Em outras palavras. Por que ele só não fala? E na realidade, o que Jesus queria mostrar aqui é que a palavra de Deus tem poder. Quando ele foi tentado, ele é a palavra, mas quando ele foi tentado como 100% homem, cumprindo aquilo, tudo aquilo que nós passamos e vivemos, ele quis nos ensinar que o poder está na palavra, na mensagem. Então, toda hora que Satanás tentava, ele respondia: está escrito. Gente, ele é a palavra. Ele podia falar: não fala assim comigo. Não, está escrito. O desejo de fazer com que as pessoas entendam que a palavra de Deus é a mensagem que transforma. Todas as citações de Jesus, ele remetia ao Antigo Testamento a alguma profecia. Ele queria mostrar que aquilo que foi escrito está se cumprindo. Eu falei que não ia falar de teologia, mas agora tem que falar um pouco. Está se cumprindo. É a profecia se cumprindo e mostrando que a palavra é viva, verdadeira e atual. Quantas coisas que nós lemos nas Escrituras hoje e vemos o quão atual ela é, sendo que ela foi escrita muito tempo atrás. Porque ela é verdadeira, ela é atual. Ela tem o contexto da época, mas os princípios são para toda a eternidade. Enquanto nós vivemos aqui na Terra, esses princípios podem mudar presidente, pode mudar cultura, você pode mudar para outro país. A palavra de Deus está acima de culturas. Está acima de tudo. A palavra de Deus ela é viva, perfeita. Ela se aplica às suas necessidades diárias. Por isso que instruir-se na palavra é fundamental para que eu possa viver uma vida de dependência e seja transformado. O quanto a palavra tem sido a minha fonte de decisões. Essa é outra reflexão. O quanto que a palavra de Deus diz, eu desejo cumprir. Para você fazer a sua reflexão. Ou você tenta de tudo para criar situações para que não siga aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Ou a palavra de Deus nem está na sua mente. Durante a semana você nem vê a Bíblia. Eu vou domingo, eu bato meu cartão, resolvo minha vida com Deus. Eu nem vivo. Ela não é meu guia. Ela não é meu guia. Uma das frases muito comuns que eu ouço, e isso me incomoda um pouco, né? Você já ouviu falar assim, ó, você não precisa ser bom por causa da graça?
Eu já ouvi isso várias vezes, por causa da graça. Não, essa frase está errada. Você precisa ser bom. O problema é que você não consegue. Mas você precisa. O fruto do Espírito é o que nós buscamos. Mas eu não consigo. Isso significa que eu dependo do Espírito Santo. Eu dependo de Cristo para que eu possa fazer aquilo que eu tenho que fazer. Não é que eu não preciso. Você precisa ser bom. E essa frase ela é muito usada para combater o legalismo. Né? O legalismo. Então você tem que ir na igreja todo domingo, senão você não vai para o céu. Isso é legalismo. Então ela é usada para combater. Então você não precisa ser bom. Não, você precisa. O fruto do Espírito, quando a gente olha em Gálatas 5, ele nos ensina a ser bom, para a glória dele. Então, como eu não consigo, se a pessoa falar nessa intenção, que você não precisa porque você não consegue, tudo bem, mas são duas coisas diferentes na semântica. Se eu não consigo, quer dizer que eu dependo de alguém. Então, se eu dependo, eu tenho que viver aquilo de quem eu dependo ensina. Correto? Não é verdade? Se eu dependo dessa pessoa, eu preciso viver o que ela ensina. Porque ela é o que me faz caminhar num caminho que vai me levar para um lugar de transformação. A palavra de Deus, ao instruir-se na palavra de Deus, vamos colocar assim, ela é tão poderosa que sabe o que ela faz? Ela revela quem nós somos. Há 4 meses atrás, eu comecei a iniciar meu dia às 5 da manhã. Isso é raro, começou agora, tá, gente? Não sei quanto tempo vai durar. Comecei minha vida às 5 da manhã. Todo dia, às 5 da manhã, eu começo e estou tentando estabelecer esse processo de ter meu tempo com Deus. E é interessante, quando você olha um texto, eu começo a fazer as leituras do texto que eu tenho para aquela manhã, eu começo a perceber o quanto eu não consigo. E eu dependo dessa palavra. E é isso que a palavra faz. O problema é que se você não vai à palavra, pode ser que você está achando que você é autossuficiente. Lembrou no começo que a gente falou? O paradoxo da transformação em dependência. Talvez você é uma daquelas pessoas que eu não preciso de Deus. Eu vivo minha vida, eu sei tomar minhas decisões. Se você não depende de Deus, por que você fala que ama Deus? Não tem, é o paradoxo, não tem sentido, não tem lógica. É os opostos, desculpa, não paradoxo, é os opostos. Instruir-se na palavra revela a dependência. Como você tem tomado suas decisões? A gente vive num mundo em que não sei quantas decisões a gente toma numa semana. Vocês já notaram isso? Quantas decisões você toma durante a semana? Essas decisões são tomadas pelo seu coração corrupto, pelo seu coração pecador, ou são tomadas na dependência de Deus? Eu não gosto muito da frase de eu quero ser igual a Cristo. Você nunca vai ser igual a Cristo. Mas eu quero viver olhando para Cristo, vai me levar mais próximo de Cristo. Você nunca vai ser igual a Cristo. Mas olhando para Cristo, vai te levar mais perto de Cristo. Terceiro, no nosso acróstico, a letra D. Depender do Espírito. Nós vimos, primeiro, viver uma vida de disciplina espiritual. Segundo, instruir-se na palavra. Terceiro, depender do Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. Gente, se você está fazendo a leitura como eu estou, o próprio Deus dependia do Espírito Santo. Lembra semana passada? O Espírito Santo desceu sobre Jesus para ele começar o ministério. Mas nós estudamos a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Ele revela, sendo 100% homem, a dependência que ele tinha do Espírito para cumprir aqui a missão do Pai. E aqui a gente começa a entender um pouco, nesse processo de dependência, por que estamos aqui. Se nós precisamos do Espírito Santo em nós, aqueles convertidos que conhecem a Cristo como Senhor e Salvador, tem o Espírito Santo dentro de você, te capacitando, te auxiliando. Se nós temos essa dependência total do Espírito Santo, como eu tenho tomado minhas decisões nessa dependência? Vocês estão acompanhando comigo? É bem prático a mensagem de hoje. Como eu tenho tomado essas decisões? Quando eu faço algo que eu sei que está errado, e minha consciência está me pressionando, você acha que quem está te levando à responsabilidade? Talvez seja seu coração te levando para algo errado, e aquele incômodo, se você é cristão, o Espírito Santo vai te incomodar, que é aquela ideia da ovelha e do porco. Os dois caíram na lama. O que o porco fez? Curtiu. O que a ovelha faz? Quer sair. Só que é alto. É difícil. Ela tenta subir, ela cai de novo. Porque ela depende da pessoa, de alguém puxar ela. Essa é a nossa vida. Se você vive no pecado, e o pecado não faz a mínima diferença na sua vida, você curte a vontade, talvez você seja o porco da história. Com todo respeito, não estou chamando ninguém de porco na história. Talvez. Mas se você, nas suas lutas, quando você cai, porque lembra, você busca ser bom, mas você não pode, porque você depende de Deus. E quando você está nessa luta e você escorrega, você fala, não foi legal o que eu fiz. Isso é pecado, é o meu pecado, eu estou lutando com isso. Quando essa luta vem e o incômodo te toma, revela que o Espírito Santo está mexendo com a sua vida. Porque você é um deles, um dos escolhidos de Deus. Um que faz parte da nação eleita. Por que nós sempre falamos, a nossa igreja faz parte de uma nação, mas não os Estados Unidos. É a nação do Senhor Jesus Cristo, a nação eleita, o povo de Deus. Eu já falei isso em outras mensagens. Talvez eu e você, que está sentado aí, o nosso relacionamento é muito mais de irmão que o seu irmão de sangue, porque o seu irmão de sangue talvez não conheça Cristo. Porque nós fazemos parte da família de Deus. Jesus age sobre a direção do Espírito. E com clareza da sua missão, o que ele diz no texto? Ele anuncia, cura, liberta, proclama. A missão de Deus. Viver cheio do Espírito é levar uma vida de obediência. Viver cheio do Espírito não é um momento, gente. Viver cheio do Espírito é viver uma vida de obediência a Deus. Se você não quer viver uma vida de obediência a Deus, é algo que não faz diferença na sua vida, você não está nesse processo de santificação. Você precisa ainda reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Você ainda precisa entender os valores de Deus. Você ainda precisa saber fazer parte da mesma comunidade de valores, de princípios absolutos. Viver cheio do Espírito é levar uma vida de obediência, abandonando o velho homem e assumindo a nova vida em Cristo. É buscar a santificação diariamente, sendo moldado pela palavra e produzindo fruto do Espírito, resultado natural de uma vida rendida e dependente de Deus. Não de esforços humanos.
O que é o fruto do Espírito? Gálatas diz: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quantos aqui dependem do Espírito Santo? Eu começo. A busca desse fruto do Espírito tem que ser o meu desejo. Eu nunca vou... Não necessariamente eu preciso. Precisa. Essa é a nossa busca. Mas não conseguimos. Por isso que a gente depende. Por isso que você quer ser transformado, dependa. É o paradoxo da nossa vida. Ninguém que é dependente é um referencial. Aqui, é o referencial aquela pessoa que tem resposta para tudo. Que é um grande líder. Que toma decisões rápidas. E não aquele que fala: não sei. Vamos caminhar juntos. Vamos pensar. Vamos... Não é assim. É o paradoxo da vida. A nossa dependência de Deus é total. Porque eu olho para essas situações, aqueles que estavam aqui na arrumação presenciaram isso hoje. Deus colocou uma ilustração, só que eu pecando. Deu tudo errado, muitas coisas deram errado e eu fiquei um pouco estressado. Só um pouquinho, tá? Só um pouco mais. Por quê? Porque até o momento que lá no cantinho eu falei: Senhor, eu dependo de Ti. Transforma, muda essa atitude. Aconteceu, deu errado, esquecemos. E aí tive que pedir perdão para alguns irmãos já. E talvez outros ainda tenham pedido perdão. Porque é essa luta. Mas essa luta, essa busca, é necessária. Não é algo não necessário. É necessário. Só que você não consegue. Por isso você tem que viver na dependência. Reflexão. Tenho vivido cheio do Espírito, deixando o velho homem e sendo montado pela palavra em obediência? Você e eu, nós temos buscado isso na dependência de Deus. Senhor, eu quero, esse é meu alvo. Mas, Senhor, falhei de novo. Falei com meu marido desse jeito, falei com a minha esposa desse jeito. E não precisava, Senhor. Isso foi pecado, isso foi fruto de um coração orgulhoso, que só pensa nele. Senhor, eu preciso de Ti, molda esse coração. Quebra esse coração duro. Que quando a esposa esqueceu o computador em casa, ele não vai ficar estressado com a esposa. Contei o segredo já. Que a gente precisava do computador. Quebra esse coração. Quem conhece minha esposa é uma princesa. É uma dama. É um amor de pessoa. Ela esqueceu uma coisa, eu fiquei bravo. Pô. Por quê? Porque o coração é corrupto, mas o meu desejo é fazer. E quando eu falho, é o momento que eu percebo o quanto eu dependo do Deus Criador. Quanto eu dependo do Espírito Santo me capacitando. Quarto, no acróstico de vida, a letra A. Agir com a missão clara. O que nós estudamos a semana passada, Jesus traz de novo à tona. Qual que é o propósito de Cristo? Quando ele lê esse texto. Para levar boas obras aos pobres. Já entendi. Pronto. Aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Gente, você quer viver uma vida de dependência? Você quer viver uma vida cheia de Espírito? Cumpra a missão que nos foi dada no Pentecostes, que nós estudamos semana passada. Lembra? Nossa série Pentecostes. Talvez até agora você falou, mas o que isso tem a ver com Pentecostes? Está aqui. Foi nos dado uma missão no Pentecostes. Quando o Espírito do Santo desceu sobre nós, é para o cumprimento da missão divina. Não é para satisfazer seu coração.
não é para atender às suas necessidades diárias. É para cumprir o plano redentor de Deus. Como Jesus fala, fazer a vontade do Pai é a minha comida. Não consigo viver sem ela. João 4,34. É para isso que é a nossa missão. Não o cumprimento dos desejos do nosso coração. Deus, na sua graça, abençoa? Claro. Mas tem hora que não abençoa. Porque Ele é soberano. E o propósito dele é que almas que estão condenadas, perdidas, conheçam a Cristo, olhem para o Cordeiro, como diz João Batista, vejam, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista não falou assim, ó, ele é um grande líder, ele é um bacana. Não, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É esse o propósito da nossa missão. Quando o Espírito nos capacitou, no Pentecostes, nós não estávamos lá, mas isso aplica-se a nós. Ele nos capacitou para a missão de levar as boas novas. O Evangelho deve produzir transformação em nossas vidas. O Evangelho não é ação social, mas o Evangelho produz ação social. O Evangelho é a história da redenção. Você dar um prato de comida para uma pessoa, isso não determina que você é um cristão. Mas o cristão, numa necessidade, ele dá um prato de comida. Vocês estão entendendo a diferença? Ele dá um prato de comida. Ele fica inconformado quando ele vê um homeless aqui do lado do Walmart. Ele fica inconformado quando ele entra no McDonald's ali do lado do Walmart. Você quer ficar inconformado? Entre ali. Pessoas com vidas destruídas, arrebentadas. E que chega para você e fala assim, só um cafezinho você pode me dar? E você, não. O cristão, não, eu te pago um lanche. Talvez eu não aconselhe vocês darem dinheiro, porque nem sempre o dinheiro vai para comida. Mas deem comigo. Porque um coração que quer fazer a vontade de Deus, ele olha para essas pessoas nessa situação. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quem recebeu a capacitação do Espírito, essa vida em Cristo, dá o prato de comida. Se preocupa com essas pessoas. Encare a vida com coragem, vivendo e pregando a mensagem de Jesus Cristo. A mensagem da salvação e restauração. Essa é a nossa missão, gente. É para isso que fomos chamados. Você não foi chamado para cumprir os desejos do seu coração. Tem gente que vive só para ele. Tem gente que só vive no seu ego. A começar por esse que vos fala. E constantemente você precisa refletir. Senhor, o que eu tenho feito para viver para a tua glória e não para a minha? Pessoas arrebentadas, pedindo clamor, mas elas não te trazem nenhum benefício para o seu crescimento profissional, não tenho tempo para elas. Mas para alguém que vai me trazer um benefício pessoal, eu tenho tempo. Será que isso é o que eu quero? E essa semana eu fui confrontado com isso. Estudando esse texto, um jovem, que eu não posso mencionar muita situação, ligou e falou, vamos tomar um café? Eu estava lotado de trabalho, gente. Lotado. Eu falei, ou vivo porque eu prego, ou não vivo. Falei, vamos tomar café. Ele só 1 horinha. 3 horas e meia de aconselhamento. E eu lotado de serviço. E a mensagem foi justo nessa semana. Se fosse semana passada, eu falava não, gente. Mas essa semana eu fui confrontado pela mensagem. E eu falei, ou vivo ou não vivo. Pessoas que estão destruídas, arrebentadas, que precisam de você. Eu sei que tem situações que são fora do controle. Seu trabalho, eu entendo. Mas a preocupação de viver para a missão, viver para o Evangelho, e não viver pelos meus próprios interesses. Qual teria sido
Qual tem sido a sua missão aqui na Terra? Para que você está aqui? Para que você vem aqui nessa igreja? Tenho vivido para a glória de Deus? Eu tenho vivido para que esse evangelho cresça? Que mais pessoas conheçam a Cristo? Ou eu tenho vivido para mim agora? Para os meus desejos? Almas perdidas têm sido um incômodo na sua vida? Pessoas destruídas, sozinhas, rejeitadas, têm sido alvo da sua compaixão? Lembra, isso não é o evangelho, mas quem conhece o evangelho deveria ter essa preocupação. Deveria ter essa preocupação. E nós vemos isso em duas grandes cenas na Bíblia. Aqueles que já assistiram The Chosen, tem uma cena muito bem feita que realmente me tirou lágrimas. Quando Jesus fala com Maria Madalena. Maria estava atormentada, conhecida por muitos apenas como Lilith, marcada pela dor, exclusão, possessão, rejeitada, longe, ninguém falava com ela. Nenhuma autoridade ou rito religioso havia sido capaz de libertá-la. Mas então, no momento de maior desespero, Jesus se aproxima. Ele chama ela pelo verdadeiro nome. Maria. Ela se assusta, olha nos olhos dele. Ele diz com ternura, citando Isaías 43. Assim diz o Senhor, não temas, pois eu a resgatei e eu a chamei pelo nome. Você é aqui. Outra cena, Agar. Agar sozinha, grávida, humilhada, fugindo de Sara. Uma estrangeira, uma escrava egípcia, sem direitos, sem futuro. No deserto, todos a rejeitaram. O anjo do Senhor vem a ela. Então o anjo do Senhor a encontrou de perto. Ele a clama, ele a chama pelo nome. Agar, serva de Sara. De onde você vem e para onde você está indo? O Senhor ouve a sua aflição e faz promessa para o filho que ela espera. No fim desse encontro, Agar diz: Tu és o Deus que me vê. Gente, esse é um confronto que o Evangelho nos traz. Você tem vivido a sua vida por seus próprios interesses? Ou você tem vivido a vida por Evangelho? Com a preocupação, com o desejo de crescer nesse processo de santificação, investindo em vida, se preocupando com pessoas e não permitindo que os processos e o sucesso determinem o seu grupo de interesse. Nós vivemos num mundo que é movido por interesses. Você vai jantar com alguém com interesse de algo. Isso não tem como fugir, eu sei disso. Porém, você tem investido parte da sua vida em investir em pessoas que não vai trazer nenhum interesse. Porque o seu único interesse é que mais uma pessoa seja salva. É só isso. Ou que cresça no processo de santificação. Caminhar com ela, discipular ela. Algumas aplicações práticas para encerrar. A transformação. Você quer transformação na sua vida?
Aprenda a depender de Cristo. Transformação só ocorre em dependência. Se você se acha autossuficiente, você pode achar que você está tendo transformação, mas você não vai estar tendo transformação. Você quer ser cheio do Espírito? Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. E o Espírito, e você vai ser cheio do Espírito. Gratidão como resposta de dependência. Meus irmãos, ano passado, eu pedi até para um parafuso. Eu falei, esse ano chega. É hora de agradecer. Deus tem sido bom. Mas tem lutas? Tem. Tem desejos? Tem. Mas Deus tem sido bom. A graça de Deus, Ele nunca me falou isso diretamente. Mas a graça de Deus, pela palavra, diz, a graça de Deus me basta. Que a gente possa aprender a viver com contentamento, sendo grato pelo que Deus está nos dando. Responsabilidade como desafio de dependência. Se você depende de Deus, assuma a sua responsabilidade. Viva uma vida com Deus. Tenha uma prática de relacionamento com Deus diária. Venha para a igreja não só para o comes e bebes, para os relacionamentos. Venha para a igreja para que você possa crescer nesse relacionamento com Deus. Para que Deus possa te capacitar cada vez mais para que você possa ser bom, porque sozinho você não consegue, mas você precisa buscar isso. Então você precisa de Deus, você depende dele. Assuma o desafio de dada, missão cumprida. O Pentecostes foi uma missão dada a nós, de continuar a obra de Cristo. Viver na busca de estar cheio do poder do Espírito envolve mergulhar na palavra, seguir o exemplo de Jesus, princípios, comportamentos, atitudes e atos, porque ele nunca pecou. Então é um grande caminho a ser seguido. Lutar diariamente para ser bom. Viver o fruto do Espírito. Não viver como Cristo, mas sim viver para Cristo. Quando seus olhos estão em Cristo, você viverá para Ele. Vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que João Batista possa ser um exemplo para as nossas vidas. Que naquele momento que ele era o foco, ele ia batizar Jesus. E ele tira o foco dele e diz, veja, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. É Ele. Que Ele cresça e eu diminua. Nossa missão, viver e pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a toda criatura. Pentecostes chegou até nós. E hoje, essa missão é dada a nós. Não viva como espectador, como testemunha. Você é enviado. Você é habitado pelo Espírito Santo, que capacitou Jesus. O mesmo Espírito que capacitou Jesus, sendo 100% homem, está em você, se você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Então você consegue, conforme a gente viu semana passada, você tem a coragem, a clareza e o propósito bem definido de viver essa vida. Gente, essa vida passa voando. Eu lembro quando eu tinha 10. Hoje eu tenho 52. Voa. Vivam para a glória de Deus. A verdadeira transformação não vem da sua autossuficiência, mas vem da total dependência de Deus. Esse é o paradoxo da transformação através da dependência. Eu estou chamando vocês a viverem uma vida totalmente oposta do que o mundo está propondo.
vivam na total dependência do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, queremos te exaltar.